Graças e paz, amados, que Deus te abençoe, vos proteja, principalmente as pessoas que sofrem, que têm traumas infantis ou que sofreram de algum trauma. Esse tema aqui é governando, governos que governam debaixo de um trauma ou de uma máscara. Principalmente nós na África não sabemos ou não temos a noção o que é que um trauma na vida de uma pessoa pode fazer. E é aquilo que diz, um ferido faz um outro ferido. Um magoado faz um outro magoado. Isto é a versão dos humanos e dos livros, de pessoas que foram feridas, escreveram livro. E esse é o motivo que muitas das vezes motiva-me de eu fazer vários vídeos que vocês às vezes acham, não, essa moça está a se expor demais, ou talvez ela não deve ser crente, etc, etc. Por quê? Porque eu fui livre de um trauma, fui livre de uma mágoa, fui livre de um passado horrendo e terrível, que talvez podia marcar a minha vida. Estava a começar de fazer outros feridos. É o motivo, às vezes, que eu ponho vídeos das minhas criaturas, né? Que eu fiz, que não é necessário, sendo tu um governante, sendo tu um ministro. E não digo só dos governantes africanos, também digo dos europeus. Porque à frente dessa imagem que está aqui, por detrás há uma outra realidade deste vídeo. Então, as pessoas tentam usar máscara, tentam usar camuflagem, tentam usar arrogância, prepotência para esconder uma trauma, talvez que sofreram. Mas é possível superar. É fácil falar, sim, mas no natural não é fácil. Normalmente, pessoas que sofreram trauma podem ter dinheiro, podem ser multimilionários, como podem ser pobres. E essas pessoas têm um caráter, às vezes, insuportável, têm um caráter feio, são pessoas rejeitadas na sociedade. Como eu também podia ser um dia, estava a ser, porque tinha um caráter feio, estava às vezes a começar a ter personagens de caráteres diferentes que não eram meus, por causa do meu passado. Mas graças a Deus consegui superar. Aí onde vem o papel de um psicólogo verdadeiro. Depois do psicólogo, de você entrar na área espiritual com pessoas corretas, que tenham o amor de Deus, que possam transmitir esse amor, de fazer você soltar o teu passado, que não é fácil, vou repetir, não é fácil. Porque nós temos a tendência de dizer, nós os africanos, mas todos nós fomos feridos, como o pastor contou um testemunho real de um drug dealer, um dos drug dealers bem pesado, que era da Somália, que poucas pessoas falam desse drug dealer, era um barão de drogas, chefe. E os americanos mandaram ir buscá-lo na Somália, não sei se foi em Mogadishu, que a Somália tem dois lados. E então os americanos, quando chegaram lá, encontraram como é que eu digo, uma oposição, E no momento que eles encontraram essa oposição, os tropas que eles levaram supostamente foram todos feridos, literalmente todos. Até que estava a conduzir o caminhão, né? O caminhão onde estavam os militares. E o motorista também ficou ferido. E o capitão disse, acelera o carro para que eles avançassem, para que não fossem alvejados e morressem. E o motorista disse, não, eu fui alvejado, estou ferido. E o capitão disse, você tem que conduzir, ou você avança ou nós todos morremos. Porque todos que estão aqui atrás desse carro, estamos todos feridos. Fomos todos alvejados, até eu, o capitão. Com essa forma, a pessoa, pronto, trouxe uma ilustração de nós vivemos num mundo. Esse pastor não falou isso, mas eu digo assim, né? Nós vivemos num mundo em que Satanás alvejou todo ser humano do planeta. Criança, pobre, rico, branco, negro, amarelo. Todos nós fomos magoados e feridos. E nessa forma, você às vezes pode governar por debaixo de um trauma que você não consegue soltar. Por isso que eu digo e aconselho as pessoas que têm tendência de ser muito invejoso.
você tem algo lindo, que você pode ser uma pessoa brilhante, espetacular nesse planeta e marcar a diferença. É só necessário de você saber o que é que eu fui feita aqui nessa terra, o porquê que eu nasci aqui nessa terra. Eu digo, muitas pessoas às vezes pensam, não, ela se converteu, mudou porque ela se converteu. Não, antes de eu me converter, eu passei num processo hum, de, primeiro foi com um psicólogo, né? Depois falei com uma psicóloga, depois fui numa instituição chamada Emerge, é já mais profunda da psicologia, muito mais profunda do que isso. Pessoas que falavam comigo, pessoas que falavam do meu lado bom, positivo. Depois, quando entrei na Emerge, foi como se fosse uma terapia muito profunda. Não digo que foi espiritual, porque eles também são espiritual, né? Mas naquele tempo era mundana. De começar a me reencontrar quem era eu, na verdade. Porque eu não conseguia me reencontrar. Um dia queria ser aquilo, outro dia queria magoar as pessoas, outro dia queria ser tão sarcástica, amado, que estava disposta a fazer de tudo, a passar de tudo, para poder ferir as outras pessoas. Yeah. E chegou um ponto que também quando eu tive meus filhos, digo, os primeiros, né? Não sentia aquele afeto e aquele amor de mãe. Eu sentia que eram meus filhos, amava, queria proteger, mas dentro de mim, amados, era um vazio horrendo que vocês não têm a noção. Era um vazio, e por que eu tenho que dar tanto afeto neles? E por quê? Era vários, como é que eu digo? Era várias palavras de interrogação na minha alma. O meu espírito gritava, enquanto fora eu resplandecia a ser uma outra pessoa. Era uma máscara terrível, horrenda. E através dessas consultas que eu tive, primeiro com psicólogo e depois entrei nessa área profunda da Emerge, que tem a ver com a psiquiatria, mas eles te ajudam a tu se reencontrar. Não digo se reencontrar numa forma que às vezes demoníaca, que muita gente às vezes faz, né? Não. É me reencontrar quem era eu, na verdade. É que tinha aprendido a deixar o trauma. Os verdadeiros traumas aprendi a deixar quando eu me converti. Quando tive aquele encontro verdadeiro com o Mestre e descobrindo, transbordando o amor dele em mim. Comecei a aprender a perdoar. Não digo aqui que eu ainda não tenho alguma dificuldade do meu passado. Tenho. Das pessoas que me feriram e magoaram. Agora imagine uma pessoa que foi violentada, um governante que foi abusado, uma mulher que foi violada. Essa pessoa cresce com uma frieza, amado. Uma frieza indescritível que os seres humanos talvez não entendem. Que essa pessoa às vezes pode ter o dinheiro que tem, mas esse dinheiro não vai superar os traumas infantis ou os traumas da mocidade que essa pessoa atravessou. Então nós vimos ali à frente dessa nossa pessoa um monstro, uma pessoa feia, que merece pagar, que merece morrer, que merece ser destruído. Vou dizer um pouco do ex-presidente. Olhando na figura desse ex-presidente, ele tinha tudo para ser um presidente gigantesco, tremendo, um presidente que podia marcar a diferença como diferente dos outros presidentes africanos. Mas também ele deve sofrer um trauma, porque uma pessoa que sofre um trauma faz um outro trauma, porque nós vimos como é que cresceram os filhos dele, como é que ele educou os filhos. E vamos seguindo a outra nossa governância do presidente da República, e não só dele, como os outros presidentes que estão fora. Mas nós, os africanos, ignoramos isso tão profundo, que é por isso que nós temos aquele sofrimento profundo. Porque nós escondemos isso atrás de fama, de riqueza, de mostrar que nós podemos maltratar os outros, de mostrar que nós podemos ser agressivos. Mas por detrás desse indivíduo há uma pessoa talvez muito doce, muito carinhosa, muito meiga. Se vocês perguntam às pessoas que estão ao meu redor, todo mundo vai dizer, essa pessoa é um amor de pessoa, uau. Não queremos estar longe dessa rapariga. É uma pessoa pura. Mas se Deus não me libertasse e eu não aceitasse esse trajeto psicólogo que eu passei, todo esse projeto que eu passei, é que Deus me cobriu de pessoas com muito amor, verdadeiro amor.
Amado, vocês iam ver uma pessoa aqui feia, que podia aparecer aqui talvez nua, sem roupa, louca. Talvez eu não teria em vida uma pessoa rebelde, com caráter horrendo. Yeah. Mas graças a Deus hoje vem uma pessoa diferente. Porque aceitei o processo. É isso que muitas das vezes nós não queremos aceitar. Porque por detrás desse rebelde, por detrás desse abusador, um abusado, por detrás desse governo sarcástico, frio, e principalmente os governantes que entram em casas escuras, só piora. Mas tu podes melhorar. Tu podes ser uma pessoa melhor do que isso. É fácil falar. É, mas não é. Na realidade, é muito mais difícil. Porque a tua alma é curada, mas as cicatrizes vão ficando. Muitas das lembranças são difíceis de apagar, porque você vive isso. E por que é que eu tenho que fazer? Não, eles têm que sentir que eu tenho poder. Não, eles têm que sentir que eu sou tal. E vê ainda mais difícil quando aparece alguém que te confronta. Mas você é cozido. Você foi aquilo. Dói. É difícil de aceitar. Mas isso depende de você. Se você quer continuar nessa cadeia, vivendo de máscara e sendo esse monstro que você mostra ser, enquanto você não é esse monstro, você é uma pessoa perfeita. Porque todo ser humano nesse planeta foi ferido e foi magoado. Mas você não é obrigado a ficar nessa jaula. Você não é obrigado a fazer destruição. Você pode marcar a diferença. Amado, digo assim, em todos os trabalhos que Deus me deu a graça de passar, sempre me querem dar um cargo, sempre me querem dar uma formação pagando. Eu fujo. Responsabilidades. Dizem, não, tu és uma pessoa, uau, espetacular. És uma pessoa. Mas, atrás dessa pessoa, que agora eles veem espetacular, existia um monstro. Uma pessoa feia. Uma pessoa destruída. Eu decidi, não. Eu não posso estar a odiar as pessoas. Porque eles também foram uma vítima. Como esse general ou comandante que estava a exercitar essa busca desse barão de droga, que ele disse, estamos todos feridos. Não podemos se vitimizar, porque senão vamos morrer através dessa decisão que tu estás a tomar. Não, eu estou ferido, não consigo conduzir o carro. Não, tu tens que conduzir. Tu tens que se disciplinar. Tu tens o, o teu, como é que eu digo? O teu livre-árbitro. Que você tem que dizer, não, eu tenho que fazer bem a uma humanidade para deixar marcas que eu passei aqui. E que é um mestre que foi no Calvário e que pagou o mais alto preço por ti, a que tu não queres acreditar, a que tu não queres aceitar ele, por várias perguntas. Por quê? E por que é que nasci numa família? Por que é que nasci num continente de negros? Por que é que nasci num continente de branco? Essa pergunta um dia vai ser respondida na eternidade. Mas tenha decisão, você é mamã que foi abusada, você é mulher de chefe que foi abusada, de